Muito bom dia, pessoal. Todos que estão aqui nos assistindo, pessoal do chat. Muito bom dia, bom dia. Bom dia. Bom, vamos lá, um prazer estar aqui com vocês, né? Iniciar essa capacitação, esse momento aí de aprendizado com dois dos grandes pesquisadores aqui no Brasil, o professor Diógenes Bido, professora Cíntia Rodrigues. Acho que é um privilégio, né, a gente poder ouvir um pouquinho, né, da fala deles, ouvir um pouquinho da experiência deles para falar, né, de pesquisa e ensino aqui no Brasil, né? Basicamente, a gente tem uma lógica aqui mais de bate-papo mesmo, tirar algumas dúvidas, trazer uma apresentação um pouco mais institucional, né, sobre esse assunto da avaliação, dos critérios, de boas práticas de qualidade, né, de avaliação. Então, acho que vai ser bacana a gente extrair o máximo, né, de informação com eles sobre isso tudo, tá? Então, eu vou iniciar com uma breve apresentação institucional sobre a AEP, sobre a Angrade, né? E depois a gente pode entender, tirar as dúvidas e ouvir um pouquinho mais com a experiência dos professores, tá bom? E aí, se tiverem dúvidas, questões, vocês também podem colocar para a gente debater aqui, para a gente discutir, tá bom? É, é importante registrar, então, né, que esse é um evento da Angrade, né, em parceria, né, a ANPAD, né, uma aproximação que tá acontecendo agora entre as instituições, né? Esse é um tema central para todos nós, tanto quem trabalha com eventos ou com revistas científicas. A gente sabe que alavancar o conhecimento, né, da pesquisa científica do Brasil depende desse compartilhamento, né? Então, a gente tem feito essas parcerias estratégicas com a ANPAD, então um agradecimento ao professor Emílio também, sobre essa nova articulação, né, que muito voltada e criada pelo nosso querido professor Edson Sadal, presidente da Angrade, né, e articulando todo esse conjunto de profissionais, né, esse conjunto de professores engajados, né, nessa mudança do nosso país. Então, nossos agradecimentos aí aos professores que estão permitindo que isso aconteça, né? Então, muito obrigado. É, Ao longo da fala dos nossos professores, a gente vai tirando dúvidas e conversando. Depois, nós vamos ter também uma lista de presença que vai garantir aí um certificado, caso vocês queiram, né? Pode ser um registro importante aí para inclusão no Lattes, inclusão em questões curriculares, né? Então, até o final da nossa conversa, a gente vai disponibilizar aqui para vocês uma lista de presença também para garantir, né, o certificado de participação aqui, tá bom? Então, sem mais delongas, vou iniciar uma apresentação aqui e ficamos à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham, ok? E depois faço a apresentação dos nossos convidados palestrantes. Bom, pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre a RAEP, né, a revista subsidiada pela Angrade, né, uma revista focada no ensino e pesquisa em administração. Tá? Hoje ela é chefiada pelo professor Diógenes Bido, que está aqui com a gente, que já já vai falar, né? E é uma revista que então tem como foco entender os desafios, discutir, debater sobre os desafios de ensino e pesquisa e administração do Brasil, tá? Nossa equipe compõe o professor Bido, eu, a Samara, a Vanessa e a Raíssa, que não podem estar aqui no momento, mas contribuem diariamente aí para a construção do conhecimento na revista, tá? Ela é a primeira revista com foco em ensino e pesquisa e administração no Brasil, né? Então, nós discutimos ali sobre desafios, casos de ensino, contribuições teóricas, contribuições práticas que ajudam, né, ao ensino de administração no Brasil. Então, ela é a primeira com foco nisso. Então, esse é o nosso norte
de publicação, tá? E aí o nosso processo editorial, ele foi adaptado, né, de uma outra revista, incluído alguns aspectos que a gente achou importante. Então, nós temos todo esse processo de receber os artigos, desk review, depois se ele é aprovado ou não, depois ele vai para double blind review, ou seja, revisão por pares, né? É avaliado pelo corpo editorial e assim segue no processo de melhoria até ele ser aceito ou rejeitado, seguindo as melhores práticas aí de publicações. Então, todos os artigos são revisados por pares, tá? Isso é super importante. Não tem nenhum custo para submeter a RAEP, você não vai ter nenhum custo, você não vai pagar nada para submeter. Inclusive, depois, na diagramação final, ela também é subsidiada pela Angrade. Então, toda a diagramação do artigo, tudo que a gente constrói, a publicação, é subsidiada pela Angrade, tá bom? Então, os nossos critérios têm aumentado, né, devido à quantidade de artigos que a gente vem recebendo, né? Então, a gente tem que estar buscando agora artigos com referências internacionais, artigos com melhores citações, né, de alto nível, e a gente tem trabalhado nisso a cada edição para melhorar cada vez mais a qualidade dos artigos. E uma das coisas mais importantes que a gente tem feito, pessoal, é a questão da contribuição dos artigos, né? Ou seja, nós estamos cada vez mais focando em trabalhos que têm contribuições teóricas e práticas, tá? Contribuições que realmente mudam a lógica de pensar, colaboram para o dia a dia da administração do Brasil, tá? Então, eu acho que isso é super importante. Óbvio que as questões descritivas, os artigos descritivos, exploratórios, eles são importantes em determinado estágio, né, do tema, mas nós temos priorizado os artigos que têm contribuição teórica e empírica, tá bom? E a gente alcançou, né, alguns resultados. Em média, nós temos aí por período, né, por ano, mais ou menos 200 submissões, é um número bacana, né? A gente tem um número alto de submissões que são fora do escopo, né? Então é uma questão que a gente precisa trabalhar melhor a, a, a visualização disso, mas nós temos alcançado aí bons resultados, né? Um deles é o chamado especial, foi publicado recentemente com o apoio do professor Pedro Demo, da Manolita, do professor Marcelo Bispo, que é um chamado especial super bacana sobre desafios de docência em cursos de administração. Então, lá tem várias práticas, várias ferramentas, várias propostas de soluções para o nosso desafio, né? Que é a docência na administração, que é uma área que está no meio de tudo, né? A gestão, ela faz parte de todas as áreas. Todas as áreas precisam ser geridas, né? Então, foi um chamado especial super importante também para a gente reconhecer isso, né? Esses desafios da docência. Então, agradeço também aos professores convidados que colaboraram e os autores para esse chamado especial, né? Outros resultados também se conectam com o nosso formato, né, de publicação. A gente está adicionando, né, mais casos de ensino mais dinâmicos, relatos de técnicas de ensino e pesquisa, papers metodológicos, né? A gente está avançando bastante nisso, né? Um outro avanço é a questão dos fast tracks, que a gente está sempre alinhado com os principais congressos nacionais, né, de inclusão de fast track. Hoje a nossa revista tem o extrato A3, né, na avaliação da Qualis Caps, né? E estamos trabalhando aí nas indexações, nas novas bases de dados. Esse tem sido um trabalho aí que o professor Bido tem se dedicado muito com a equipe para a gente alavancar isso cada vez mais, né? E uma notícia bacana é que a gente tem recebido sistematicamente submissões de fora do Brasil, tá? Então a gente está recebendo várias submissões, talvez pela articulação da Angrade com a ECO, com outras instituições internacionais, a gente também começou agora a receber submissões de fora do Brasil, né? Que é um resultado super bacana da revista, tá bom? E falando em Fast Track Eventos, não podia deixar de mencionar o nosso Anangrade, né? Um evento, um congresso promovido pela Angrade, com um tema de transformações disruptivas na administração, né? Então é um evento que vai acontecer lá em Fortaleza,
né, sediado na Unifor, dia 22 a 25 de outubro, e nós prorrogamos as submissões dos artigos para 15 de setembro. E também está no Fast Track da RAEP. Então, convido a todos a divulgarem, a participarem. Quem não puder participar, por gentileza, divulguem, né? Vai ser um evento muito bacana. Nossa equipe vai estar lá presente, né? Vai marcar presença lá. A gente vai ter cursos, a gente vai ter capacitações, apresentações de artigos. Vai ser um evento super bacana para a gente interagir lá pessoalmente sobre tudo, tá? Então, até dia 15 de setembro, você pode submeter o seu trabalho do seu aluno de doutorado, de mestrado, de graduação, que é que você já tem aí sendo produzido, tá bom? E é isso. Para entrar em contato com a RAEP, raep.angrade.org.br, sinta-se à vontade para tirar dúvidas, né, questionar, querer participar. Sistematicamente estamos adicionando novos avaliadores. Esse tem sido um esforço muito forte que a gente tem feito também, né, de parcerias com novos avaliadores, para construir um conhecimento mais robusto da administração, construir um conhecimento aí em conjunto sobre a administração, né? Então, agradeço aí a todos que têm colaborado e convido a quem quiser fazer parte e colaborar com o corpo de avaliadores. Vai ser super bacana a gente fazer essa parceria e construir o conhecimento aí junto, tá? Então, prazer apresentar aí esse ponto de vista institucional para vocês, tá? É, Então, sem mais delongas, queria apresentar aqui os nossos convidados, colegas, colaboradores da Angrade, da RAEP, sempre, né? Agradeço muito ao professor Bido e à professora Cíntia por todos esses anos de colaboração, né? Especialmente em nome do nosso presidente da Angrade, professor Edson Sadal, pediu para reforçar esse agradecimento, porque esse tipo de parceria, ele não, ele não é construído de um evento para outro, ele não é construído de um momento para outro, ele é construído ao longo dos anos. E nós aqui da administração, da gestão, entendemos que a construção do trabalho em conjunto ao longo do tempo é uma das coisas mais valiosas que a gente tem. A confiança, tudo que a gente faz, a humildade desses professores em compartilhar esse conhecimento deles, realmente é uma coisa que nós precisamos valorizar, né? O conhecimento que eles têm, a forma como eles trabalham, vai muito além do conhecimento. Tem a humildade, né, a forma como eles têm a empatia pelos alunos, pelos colegas, por outros profissionais que estão começando, outros que também já são experientes e querem continuar aprendendo, né? Então agradeço muito a participação do professor Bido e da professora Cíntia e abro a palavra para vocês, para começarem aí a explanar para a gente aí todo esse conhecimento que vocês adquirem. Muito obrigado pela presença de todos, especialmente dos nossos convidados. Eu vou Cintia, começar. Eu começou? vou começar, Sabine? Ah, Bom, eu agradeço muito a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, tentando contribuir um pouquinho e também aprendendo, né? Porque quando nós fazemos esse tipo de atividade, nós vamos com o intuito de sair daqui também com um pouquinho mais de aprendizado do que a gente começou. E para mim também é uma excelente oportunidade de trabalhar com o Bido novamente, né, que faz tempo que a gente não trabalha junto, e mais de ano, né? E o que também é muito bom, né? Para o Bido é um excelente companheiro de trabalho, deixa a gente à vontade, a gente se dá muito bem. Então, eu agradeço, né? Nós vamos fazer essa apresentação e conversar também. Eu fiz uma apresentação, assim, eu e o Bito fizemos uma apresentação talvez um pouquinho longa, mas a gente vai condensar, mas foi no propósito, assim, de deixar um material para vocês, depois o Caio pode disponibilizar para vocês. Bito? Bom dia a todos, a todas, né? Um prazer estar aqui, prazer enorme mesmo, né? E queria agradecer a Angrade, né? Apesar de eu estar aí dentro da organização, mas assim, a Angrade acho que tem sido o grude que tem motivado eu e a Cintia a fazer muita coisa junto aí, né? Nessa parte de avaliação, de treinamento e tal. E é incrível, assim, eu não sei por que que eu não tenho mais coisas junto com a Cíntia, porque a gente se dá super bem, sabe, para fazer trabalho e tudo, né? Então, é uma pessoa que eu admiro bastante mesmo, né? E eu acho que a gente vai conseguir contribuir em algumas coisas.
Essa parte de avaliação, como o Caio estava comentando, né, acho que é uma parte crítica, tanto em eventos como em revistas. Então, assim, aqui a gente está focando em Angrade e RAEP, mas assim, você pode extrapolar para qualquer evento, quer dizer, ter avaliador qualificado é um problema para Enangrade, Enampad, CMEAD, a gente está falando aqui de RAEP porque a gente está defendendo o nosso lado aqui, né? Mas assim, é importante ter avaliador qualificado, comprometido, né? Então, acho que o grande discurso nosso hoje, em parte, vocês vão ver que tem muitas coisas que são bem óbvias, mas no dia a dia atrapalha muito a gente. Então, por exemplo, a gente manda um artigo para o avaliador e ele não responde se vai avaliar ou não, por exemplo. Quer dizer, era só dizer que não quer, pronto. Quer dizer, você pode avaliar? Ah, não tô afim. Responde que não quer, pô, não é um, né? Só que daí o cara demora um mês para responder que não tá afim ou que não tem tempo. Então, assim, você fala, porra, é o básico. Então, assim, acho que tem muita coisa do nosso discurso de hoje que vocês vão falar, porra, né? Sábado de manhã, ficar ouvindo o Bido e a Cíntia, para eles virem falar para a gente cumprir prazo, né, meu? Mas quer dizer, uma coisa bem básica. Então, outro exemplo, você recebeu um convite e você nem olhou o que que é a coisa, né? E na hora que você vai analisar, você fala, puta, eu não entendo nada desse método, né, meu? Não consigo avaliar porque eu não tenho competência técnica. Quer dizer, não é um problema você recusar por falta de competência técnica. O problema é você demorar um mês para perceber que você não consegue avaliar, né? Então, acho que quando vem o convite, já dá uma olhadinha. Você fala, puta, eu consigo ou não consigo? Se não consegue, já responde, ó, não vai dar. Quer dizer, isso, pô, eu tô aí há, sei lá, muitos anos aí na carreira, e acontece, quer dizer, o pessoal às vezes fala, ah, o Bido manja de quant. Não, eu manjo de uma parte muito pequena de quant. Então, assim, às vezes vem artigo lá que eu não entendo nada do método. Então eu declino e tento sugerir algum colega que eu sei que manja daquele método, né? Então, não é vergonha nenhuma recusar, né? E então acho que é isso, quer dizer, acho que tem uma parte aí que vocês vão achar que é meio óbvio, mas se a gente está falando é porque esse óbvio está atrapalhando a vida dos editores e dos organizadores, né? Eu vou deixar a palavra com a Cíntia e de vez em quando eu vou intrometer aí para colaborar um pouquinho, mas no final aí vai ter um bate-papo geral, né? Vamos lá. Bom, eu vou então compartilhar aqui essa apresentação. Bom, deixa eu ver aqui onde que Bom, nós vamos começar já, assim, nós achamos importante colocar, né, o objetivo desse encontro aqui é realmente capacitar as pessoas para fazer os pareceres consistentes, úteis, né, dentro do prazo. E vejam só, o Caio trouxe para nós uma informação de 203 papers submetidos no ano, né? A maioria das revistas recebem esse quantitativo ou até mais, né? Algumas revistas recebem até mais. Imagine que vocês que se nós considerarmos que além do editor-chefe, do editor associado, é preciso de mais dois pareceristas, no mínimo, então nós temos aí a necessidade de 600 avaliações só na RAEP. 600 avaliações quer dizer que, por ano, a gente não sobrecarrega um avaliador com dois, três, com mais de dois, três artigos. Geralmente é um artigo por ano, dois por ano, quando, né, não tem jeito. Então, são aí. Imagine a quantidade de avaliadores. E com essa, né, esse montanha de coisas que a gente tem feito, que a gente é sobrecarregado, cada vez mais a gente precisa de mais avaliadores, né? Agora, não são quaisquer avaliadores, porque é uma atividade importante, é uma atividade que vai disseminar, divulgar conhecimento científico. Então, os avaliadores e avaliadores estão reconhecendo esse artigo como apropriado para a comunidade acadêmica ou não. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Então, por isso é importante essa capacitação ser contínua, né? A cada vez a gente trazer alguma coisa nova. Eu acho que uma das primeiras coisas, né, as primeiras questões, né, que a gente faz, e está presente tanto nas diretrizes da RAEP, do evento, de qualquer evento,
são essas questões, né? Que preconceitos que nós temos relacionado ao tópico de pesquisa, né? Tem conflito de interesse? Todos os periódicos Ô, perguntam, né? Eu Cíntia, pergunto, oi? Cíntia, o teu PowerPoint não avançou e ele não está no modo de apresentação. Ixi, peraí, então. Eu coloquei aqui no modo de apresentação, na minha máquina, né? Ah, que estranho. Na minha Agora ele máquina. avançou, ele foi para o segundo slide agora. Não? Ah? Agora ele foi para o terceiro. Professora Cíntia, de Elson Oi? aqui. Pode ser que você esteja compartilhando, esteja com duas telas, pode ser que esteja compartilhando o PowerPoint. Talvez olhe aí na hora de compartilhar de novo e pode ser que Ah, ocorreu tá, isso. peraí, então. Deixa eu ver aqui. Compartilhar, aí, em compartilhar, apresentação do slide do PowerPoint. Não é esse, então? Se você tiver duas telas, a Ah, sugestão coloca um modo de apresentação já, e aí hum. você entra para compartilhar. Aí você escolhe esse modo. É sim? Isso, foi. Ah, tá. Ah, então tá bom. Desculpa aí, pessoal, mas um Faz problema parte. entre o usuário e a máquina. Bom, então essas são perguntas, né? A maioria dos journals tem essa questão, há conflito de interesse, né? E esse conflito de interesse surge quando você de qualquer modo, identifica, né, o paper, eu fui no evento, identifiquei, de alguém que eu conheço, ou então de alguma, fala sobre alguma organização, um estudo, né, que você conhece. Então, né, a gente tem que reconhecer esse conflito de interesse e, se não se sentir à vontade em avaliar de forma parcial, tem que reconhecer e negar, né? Se tem, como o Guido falou, o Guido falou, tem conhecimento necessário, né, para o método, para avaliar. Se não tiver, a gente, né, passa, a gente devolve. A questão mesmo, como o Guido falou, é o tempo, né? Que não dá para falar isso no último dia do prazo, né? A confidencialidade do processo de avaliação, né? Então, se eu receber uma avaliação, não vou falar, né, para as outras pessoas que eu estou avaliando esse artigo, esse título e tal, né? E aí o ponto aqui que eu e o Bito trazemos, que a gente acha assim muito importante, é fazer uma avaliação construtiva, né? Um parecer construtivo, porque nós sabemos que quando a gente recebe um feedback negativo, a gente fica magoado, a gente acha que é porque sabe que sou eu, porque foi para mim, se fosse outro, né? A gente tem umas reações assim, mas na verdade, né, quando a gente recebe o feedback, a gente tem que reconhecer que né, que faz parte do processo. Agora, quando esse feedback é construtivo, quando ele ajuda, esse sentimento nessa reação diminui. Então, é importante. Deixa eu só comentar um negocinho, Cíntia. Claro. Né? Então, assim, essa parte que está inicial, acho que é muito importante. Quando a gente fala em confidencialidade, por exemplo, tem um curso que às vezes eu dou lá no Mackenzie que chama Conduta Responsável em Pesquisa, né? E quando a gente fala de confidencialidade, todo mundo entende o que é, só que às vezes perde, como é que eu vou dizer? Não se toca que está fazendo alguma coisa errada. Então, por exemplo, um caso que às vezes acontece, a FAPESP ou o CNPq, quando manda projeto para a gente avaliar, a primeira tela que você assina é que você não vai divulgar nada daquele projeto nem da avaliação. Você assina lá, mesmo que seja eletronicamente. E aí o cara bota no Lattes dele, avaliei um projeto para o CNPq, o projeto é número tal, número tal, número tal. Você fala, porra, você prometeu que não ia divulgar nada? Então você fala, mas como é que eu registro no meu Lattes? Então você coloca que avaliou um projeto em 2025 para o CNPq, só isso, mais nada. Não precisa colocar o número do projeto, né? E isso aconteceu, por exemplo, na FAPESP, e aí o cara sofre uma penalidade, bota lá, a FAPESP bota no site dela o nome do cara, fala, o cara teve desvio de conduta porque descumpriu a cláusula de confidencialidade, e o cara fica lá no site da FAPESP famoso por um ano ou dois. Então, assim, o que a gente está chamando a atenção são coisas que todo mundo está entendendo o que a Cíntia está falando, só que na hora do vamos ver, a gente escorrega e faz uma coisa que você pode ficar famoso pelo lado errado, né? Então, acho que é um pouco isso. E
CNPq, por exemplo, tudo que você avalia de projeto, uma coisa que você promete é que toda a documentação você vai deletar do teu computador. Então, assim, a ideia de deletar, para quê? Para não ter essa conversinha, ah, vazou pela internet, teve um vírus, teve. Não, não é. Quer dizer, você fez o serviço, terminou, deleta, né? Então, é só para chamar a atenção da importância e da confidencialidade, né? Tô aqui. Bom, e aqui nós então vamos pensar assim, o que que é construtivo, né? Um parecer construtivo é aquele que serve, né, para os autores, para as autoras, continuar construindo, porque a gente sabe que um artigo ele só está pronto quando ele está publicado, na publicação definitiva que é o periódico, né? Então, até lá, ele tem chances de aprimoramento, por isso que é um parecer construtivo para os autores e autoras darem continuidade e oferecer para a comunidade acadêmica e não acadêmica um artigo, né, um manuscrito de qualidade. Então, o parecer construtivo, a gente foca muito nisso, porque é aquele parecer que permite avançar ou melhorar, né, que é um parecer que traz coisas positivas, né? E são pequenos cuidados que a gente tem que ter, até mesmo com a linguagem, porque às vezes uma palavra que a gente coloca desmotiva a pessoa a continuar. Outras questões, né, que a gente coloca aqui é em relação ao prazo, que o Bido já falou, né? É, qualquer problema que a gente tiver com os pareceres ou dúvidas, a gente tem que procurar ou o editor ou o líder de tema, trocar umas ideias, ver como que pode ser ajustado. E um parecer contributivo não pode ser aquele, né, o paper está muito bom, parabéns e tchau. Não, ele tem que ter, no mínimo mesmo, umas 20 linhas, né, que é assim, é estranho a gente falar isso, mas não é determinante, né, mas para a gente ter uma ideia, que com um parágrafo você não consegue fazer um parecer construtivo, é um parecer contributivo. Não é isso, Bido? Não, você está me lembrando assim, às vezes que eu recebi, né, parecer de um parágrafo, né, o artigo é maravilhoso, sei lá, coisa do tipo, né, e não ajudou em nada, quer dizer, e óbvio que o artigo não está maravilhoso, está uma porcaria, quer dizer, está em processo, né, então assim, a gente como autor fica aquela sensação muito ruim, quer dizer, o artigo foi aprovado, mas você fala, porra, esse cara não gastou meia hora para fazer esse serviço, né? E foi totalmente inútil. Agora, ao contrário, quer dizer, às vezes não, na maioria das vezes, maioria, os artigos que eu submeto são reprovados, a maioria. Só que o feedback que vem é super útil. Então, quer dizer, a partir daquele feedback eu consigo melhorar, né? Eu tô com um dos artigos aí que está reprovado aí na fila para consertar. Eu tô com a aluna que é doutoranda, né? E ela tá, assim, puta da vida, porque foi reprovado, né? E esse sentimento ruim tá com ela já faz um mês ou dois, né? E eu brinquei com ela, falei assim, ó, na verdade é humano a gente ficar puto da vida com o avaliador. Quer dizer, afinal de contas, aquele artigo é o nosso bebezinho, né? Eu Uhum, costumo dizer que é o nosso filho de zóio azul, né? Você caprichou tanto para fazer aquele paper, né? E o avaliador reprovou. Quer dizer, esse cara não sabe como que é que esse artigo vai revolucionar a área, né? Então, quer dizer, a gente tem um sentimento, às vezes, de que o trabalho é muito bom e vem um avaliador e mostra os pontos fracos, né? Então, o que eu comentei com ela, é normal a gente passar um período com esse sentimento ruim, só uhum, que uma hora você tem que deixar para lá e falar, pô, o cara fez o serviço dele, quer dizer, se eu não conseguir explicar de um jeito que ele entendesse, o problema é meu, não do avaliador, né? Então, agradece o cara uhum, e aí eu costumo sempre fazer uma tabelinha, quer dizer, um quadro do lado esquerdo, qual foi a crítica, do lado direito, o que que eu fiz para consertar. uhum, Se você fizer isso com qualquer trabalho teu, artigo de congresso, artigo de revista, tese, dissertação, porra, você vai ver como melhora a qualidade do produto final, né? Então, assim, a gente tem que agradecer quem critica a gente, né? Porque é, o que eu costumo dizer, né? O parecer nunca é pessoal, quer dizer, eu não vou criticar o uhum, autor. Na verdade, a gente, em geral, não deveria saber quem é o autor, né? Então, quer dizer, a crítica sempre é para o paper, para o documento, e tal, né? Então, a gente, quando recebe feedback, eu acho que a postura é essa, é saber que você vai ficar puto, mas que isso não vai te ajudar em nada. Quer dizer, pega o parecer do cara e vai trabalhar para consertar, né? Então, acho que essa é a lição aí desse slide, né? Vamos lá.
E um outro ponto também que a gente coloca aí são algumas imprecisões que a gente, enquanto avaliador, pode cometer. Então, ao fazer a avaliação, eu adoro avaliar artigos. Eu só não avalio mais porque não, não dou conta. Mas eu adoro avaliar, porque é uma oportunidade, eu considero uma oportunidade de aprender, de rever alguma teoria, porque às vezes, né, às vezes vem uma ideia nova, uma teorização nova ali que eu não tive tempo, então aí eu vou precisar me debruçar ali. Às vezes tem algum contraponto, algum autor, né, que contrapõe, ou aquele autor que eu conheço. Então, é uma oportunidade a gente aprender também. Por isso que tem que começar a avaliação mais cedo, para a gente ter essas oportunidades, tudo. E um outro ponto também que a gente coloca aí é sobre a nossa identidade enquanto avaliador. A maioria dos periódicos permite que você coloque, né, tem o espaço para você colocar a avaliação, os eventos todos têm tudo. Mas tem alguns periódicos que você pode fazer o upload do arquivo de sua avaliação, às vezes uma avaliação mais longa, né, de 3 páginas, tudo. É, esse arquivo, procure tirar a identificação na propriedades, né, porque fica lá, eu já recebi, né, com a identificação nas propriedades, que seria um problema também. Então, sempre a gente procurar isso. Mas eu, por exemplo, só coloco no campo, lá no formulário, né? Eu não faço o upload, mas tem gente que ainda faz. Bom, um outro ponto também que a gente acha importante é parecer não é bem correção, né? Então, nós não estamos ali para apontar erros, né? Então, esse parecer, ele não é bem uma correção. A gente sempre tem que pensar que a gente está contribuindo, né, com essa pessoa que está ali engajada naquele tema. Essa pessoa pode ser uma pessoa iniciante, pode ser uma pessoa sênior, pode ser uma pessoa média. Então, a gente tem que ter esse respeito também em relação à pessoa, ao desconhecido, né, que nós estamos dando esse parecer, né? E sempre pensar nisso, é contribuir para aprofundar para aprimorar aquele artigo que vai ser publicado, vai ser acessado por nossos estudantes, por nossos pares, pela comunidade científica, né? Então, não ir com essa ideia, né, que nós temos que corrigir isso, corrigir aquilo. Não, por exemplo, se você vê uma quantidade de erros, né, de redação, por exemplo, de português, você só pode falar, olha, eu faço uma revisão no texto, agora ficar, na linha tal, você apontou, você escreveu errado isso, você tem esse erro. Não é esse bem o propósito, né? Você colocou isso errado. Não, pedir para a pessoa, o máximo é pedir para a pessoa fazer uma revisão daquele texto. Vitor? Aqui acho que mais para frente vai ter também o assunto parecido, mas assim, acho que uma coisa que é importante, né, que tem que tomar muito cuidado, é que às vezes a gente tem aquela tentação de, como é que eu vou dizer, assim, você falar, como que eu faria esse artigo, né? E aí acaba dando tanta sugestão que você fala assim, o avaliador pode falar, porra, ele não leu o meu artigo, né? Quer dizer, ele quer que eu faça do jeito que está na cabeça dele, né? Então, acho que a gente tem que ter uma certa, não sei se a palavra é flexibilidade, mas assim, entender que quem deu o tom do artigo, né, o começo, meio e fim, foi o autor, e tem várias formas de você pesquisar um tema, né? Então, não impor a tua lógica ou impor o teu método para os outros, né? Acho que é um pouco isso, né? Alguém levantou a mão aí, o Márcio? Gilson. Bom dia, colegas. Vocês estão me ouvindo? Pode, agora sim. É apenas para pedir para repetir a parte de desidentificar o artigo. Qual local é preciso tirar Ah, o nome do. Obrigado, um abraço. todo o arquivo, tanto PDF como Word, tem a propriedade. Então, você clica no arquivo fechado, clica com o botão esquerdo, e tem uma caixinha, né, de propriedades do arquivo. Dentro dessa caixinha tem
tem um item, eu não me lembro agora o nome, que é tão automático, né? Arquivo, É qual? arquivo, informações, É, verificar se há problemas, inspecionar documentos. Depois eu mando no chat o caminho é. certinho, mas assim, já fica aí a. Porque é algo, essa identificação ela é automática, né? Então eu salvo no meu arquivo, na minha máquina, e eu mudo alguma coisa, ela fica salva como tivesse ali. E ela vai para o próximo com o meu nome, né? Com o nome de quem é dono da máquina, de quem a máquina está registrada. Mas você faz esse favor então, né, Bida? Eu ponho no chat, né? Tá bom, obrigada. Bom, aqui também. Ah, desculpa, o Gelson tá com a mão levantada, Gelson, desculpa. Não, sem problema, professor Vicente. É só uma a dúvida mesmo, e até para contextualizar, tá? Eu estou entrando nesse mundo acadêmico por agora, estou fazendo doutorado aqui na Copiade UFRJ, apesar de ter feito mestrado já. E uma dúvida que eu tenho, tá? Como a RAEP aí, ou a Angrade está fazendo, em relação à utilização de inteligência artificial para fazer as revisões, né? Que a gente está partindo do princípio aqui que o revisor aqui, né, você vai ter a ética, né? Você vai revisar, você vai ler, né? Mas a gente sabe que nem sempre, né, isso pode acontecer. Existe algum, a RAEP, ou a Angrade, ou vocês mesmos como professores aí, existe já alguma, não sei se procedimento padrão em relação à utilização de inteligência artificial? Ainda mais hoje em dia, né, que já tem os agentes, né, que você pode colocar lá e pedir, por exemplo, como a professora Cintia mostrou no slide passado, no slide anterior aqui, ó, faz aí como se fosse um aluno de pós-graduação, com no máximo 20 linhas, e o ChatGPT, qualquer um desses, né, LLMs aí, vão responder, né? Como que vocês estão vendo isso, né? Mais à frente, Gelson, a gente vai falar sobre isso. Tem um slide que a gente vai falar sobre isso, né? Poderia esperar. Tá ótimo, então. Tudo bem? Mais no Ah, finalzinho são as considerações finais. Eu queria voltar nesse slide aqui também para reforçar, assim, ó, em relação à responsabilidade do avaliador, né? Que é essa questão de deixar publicar um paper, ou, né, um artigo com, né, com erros, né, com conclusões, né, imprecisas, isso é uma responsabilidade muito grande. Não sei se vocês acompanham, mas a quantidade de retratação de artigos em todas as áreas, né, não é específico da área de administração, mas há uma quantidade enorme de retratação de artigos. Isso é muito ruim para a ciência, né, para a credibilidade da ciência, para a credibilidade da pesquisa. Então, a gente, né, enquanto avaliador, a gente também tem essa responsabilidade, né? Bom, voltando aqui para a elaboração de um parecer construtivo, né, é importante a gente, o Bido, né, já falou muito disso, mas é importante a gente pensar se a gente, reconhecer se a gente realmente está preparado para avaliar esse manuscrito, né, em termos do tempo, em termos da profundidade, da atualização do tema, dos preconceitos, né, dos conflitos de interesse. E eu sempre lembro, né, de quando a gente não tinha essa Google, não tinha internet, tudo, a gente sentava à mesa para fazer avaliação, a gente levava livro, levava dicionário de português, levava dicionário de inglês. Não é do tempo de vocês, né? É do meu tempo. Mas é preciso, né, ter. Hoje é fácil porque a gente deixa os materiais acessíveis, né, para consulta ali no próprio desktop, né? E não utilizar, né, termos depreciativos, né, desqualificadores, e a gente entender que a linguagem, né, até mesmo a caixa alta ali é uma linguagem agressiva, então nesse tudo a gente tem que repensar antes de escrever. Às vezes o avaliador coloca lá aquele monte de ponto de interrogação, de exclamação. Isso não é simples, né? A gente entende quando a gente recebe esse tipo de parecer. Guido, quer falar? Não, acho que tá ok, né? Vamos aí. Aqui tem a gente fez assim uma sugestão, né? Mas é claro que nada do que nós estamos falando aqui é tão rígido, né? Mas a gente poderia, ao elaborar esse parecer construtivo, agradecendo a oportunidade, ou uma forma, né, de agradecer, de mostrar para a pessoa que você
né, gosta de fazer aquilo, que você faz com cuidado, né? Então a gente começa não já, né, falando ali o que há de errado, tudo, né? Elogiar algum ponto específico, porque às vezes a gente vai avaliar um artigo e ele está fraco, está muito frágil, mas vamos pensar em algum ponto positivo ele tem. O tema às vezes é relevante, é contemporâneo, né? Tem às vezes tem uma lacuna. Então, né, pegue o que tem de melhor ali, comece com isso, né? E eu não vou ler cada uma dessas questões, mas assim o encorajamento, né, do autor para prosseguir naquele paper, né, se realmente for uma ideia interessante. E é claro que todos nós temos a nossa posição epistemológica, metodológica, nós temos isso, né, da nossa natureza. Mas é preciso considerar a pluralidade de ideias, né? O Vitor agora mesmo falou uma coisa muito importante. Às vezes o parecerista tem vontade de fazer um trabalho desse tipo e fica pedindo, né, fica dando ideia ali para a pessoa fazer o trabalho que ele queria fazer. Não é bem isso, né? Então, e quando a gente atua na nossa área de administração, como ela é multi e tem várias perspectivas, né, e tem vários métodos, etc., é muito multidisciplinar, então, às vezes, os colegas, né, a gente recebe o parecer assim dos colegas rejeitando aquela perspectiva que a gente assumiu, né, já, então isso é bem complicado. Oferecer sugestões também é algo imprescindível num parecer construtivo. Se você aponta fraquezas, fragilidades, então não é só apontar e sair bater na porta. Não, é apontar e pegar na mão ali e dar uma ideia de como fortalecer aquele ponto. Vitor? Deixa eu aproveitar, o título desse slide está muito bom, porque assim fala em aprovação ou rejeição, né? Então, vê, o que a Cintia está falando, não importa se a conclusão final é por reprovação ou aprovação ou rejeição, quer dizer, você sempre pode dar sugestão, quer dizer, mesmo um artigo que você tem uma tendência de aprovar, ele não tá, em geral, ele não está acabado na primeira versão, né? Ele não tá, eu nunca peguei um artigo de primeira assim que falei, isso aqui está perfeito, né? Tanto como avaliador como autor, né? São várias, pelo menos duas ou três rodadas às vezes acontece, né? Ou até mais. Então, assim, isso da gente dar sugestões de melhoria é importante. Agora, o que eu estava lembrando até para separar um pouquinho o que é avaliar artigo para evento e o que é avaliar artigo para revista, né? Então, por exemplo, artigo de evento tem uma diferença importante. É um produto em processo, então a gente sabe que o artigo de evento ele não é um artigo acabado, então ele vai ainda sofrer melhoria e tal. Então é bem comum, eu como avaliador, às vezes eu pego um artigo que eu acho que não está muito bom, mas pô, é para evento, ele vai ser ainda discutido, ele ainda vai passar por revisão. Pô, então aprova esse artigo aí para discussão para melhorar e até ajuda o autor e dá uma contribuição para a área, né? Agora, quando é para revista, o pensamento, de certa forma. Ah, e outra coisa, né? O artigo de evento é passa ou não passa, né? Quer dizer, se você reprovar, o artigo não vai ser apresentado, não vai ter discussão e o autor não vai participar daquele evento. Então, é como se fosse assim, é uma rodada só, né? Quer dizer, se você reprovar e o outro avaliador também reprovar, aquele artigo está fora, né? Então, não vai ter chance de melhoria no evento. Agora, quando você manda para a revista, o que que acontece? Às vezes o artigo está mais ou menos, aí você fala assim, eu não vou reprovar, mas eu vou dar uma chance para o autor, né? Então, você coloca lá de melhorias, né? Pode ser maior ou menor, né? E vai ter mais uma rodada ou duas para melhorar o artigo, né? E então acho que de saber disso, quer dizer, quando você reprova no evento, tá fora. Quando você reprova na revista, também tá fora. Mas se você aprovar na revista, ele pode ter lá algumas rodadas de melhoria. E só para fechar essa conversa, quer dizer, pelo menos o que eu penso, quando que eu reprovo direto um artigo de revista, né? Fala assim, pô, eu olhei e está reprovado. É quando eu não vejo uma forma de tornar aquele artigo. Não tem como consertar. Então, por exemplo, o cara fez lá uma entrevista, por exemplo, e uma entrevista com um amigo, com, sei lá, não é uma coisa. Aí você fala, pô, ele entrevistou o cara que é o presidente mundial de. Não, não é. Ele entrevistou um amiguinho aí e tal. Então, porra, a qualidade da fonte de informação é baixa, não tem resultado relevante, não tem como melhorar aquele artigo, né?
Então eu até coloco lá como sugestão, né? Fazer uma coleta de dado mais ampla ou com pessoas que têm a ver com o tema e tal, e reprovo, né? Então, o meu modo de pensar é esse. E quando o artigo é quantitativo, vai por aí também, quer dizer, a coleta de dados que a pessoa fez está inadequada, de um jeito que não tem como consertar. Então, quer dizer, se eu vejo que não tem como consertar, aí eu já reprovo direto, né? Agora, se eu vejo que de repente tem problemas para serem resolvidos, mas dá para resolver, então eu dou uma chance para o autor, né? Agora, já aconteceu até numa revista internacional, era um artigo quantitativo. Tinha muita coisa assim esquisita. Dá até para dizer, como é quant, dá para dizer que estava errado mesmo, né? A análise do cara, né? Ele pulou etapas e tal. E aí eu coloquei lá um monte de sugestão, mas como era possível corrigir, eu dei lá um major review, né? Eu falei assim, ó, o artigo tem um monte de problema aí, mas dá para consertar, né? E aí mandei para a revista, né? Passou uns 2, 3 meses, aí, voltou para eu avaliar de novo a revisão. E os caras não revisaram nada, 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 nada do que eu tinha sugerido e só ficaram respondendo para mim como se eu fosse um chefe, sei lá, só dando desculpa. E eu devolvi pro editor, falei, ó, o cara assim, a justificação que ele deu não justifica, né? Ele tá meio que respondendo porque sim, porque não. E por mim, o artigo está reprovado e se você aprovar, eu não quero participar da próxima rodada, né? E o artigo foi reprovado, né? Então, volta naquilo que eu comentei, acho que no comecinho, quer dizer, quando a gente recebe feedback de avaliador, faz o quadrinho, quer dizer, qual foi a crítica, o que que eu fiz para consertar, e tenta consertar, né? É óbvio que assim, se a gente receber uma crítica porque o avaliador não entendeu, você não é obrigado a consertar uma coisa que está certa, mas você é obrigado a responder, quer dizer, explica melhor, quer dizer, o avaliador não entendeu o que você fez. O que você fez está certo, mas ele não entendeu. Acontece, quer dizer, às vezes eu entendo errado. Então, porra, me explica melhor, né? Então, acho que esse é o nosso trabalho como autor, né? Mas é isso. Então, quer dizer, agora o nosso trabalho como avaliador é sempre dar uma sugestão aí, né? Acho que é isso. Vamos lá. E um outro, o Bito me fez lembrar de um outro ponto que acontece às vezes, né? Eu sou editora, como editora associada, né? Às vezes você recebe o paper, ele tem uma ideia legal, mas por uma série de questões, talvez até metodológicas, não tem como consertar, digamos assim, ou aprimorar esse texto no prazo aí de 1 ano e meio, 2 anos. Isso é ruim para o periódico, porque o tempo de aceitação e o tempo de submissão e aceitação ultrapassa. É ruim para os autores, que eles ficam, né, têm que se debruçar sobre esse texto que já está concluído, né? E às vezes não é garantido que no tempo, né, que depois de 2 anos, não é garantido que esse paper vai ser aprimorado. E também, quando daqui 2 anos, quando ele estiver pronto, talvez a gente vai ter que falar, olha, agora você tem que atualizar os dados. Porque tem periódico internacional, eu conheço colega, né, que deixou que fez um processo desse processo no Journal Internacional, ficou quase 10 anos, né? Quase 10 anos no ida e volta, né? A pessoa não estava aguentando mais olhar aquele paper, né? Ele concluiu o doutorado, acho que lá em 2009, e foi publicado recentemente, agora, acho que na época da pandemia. Então, tem isso também. Às vezes, o editor, o avaliador, tem que reprovar, porque, olha, isso aqui não dá tempo, né? Porque o máximo ali seria 1 ano, né? Ele consegue, o Bito, por exemplo, deu 1 mês. Mas já pensando assim, se voltar, tem mais 1 mês, se voltar. Agora, o paper ficar ali no periódico 2 anos, né, 3 anos, não, né, vai acabar tendo problemas também. Ô, Não sei. Cíntia, Oi? não, aqui no chat tem um comentário sobre, ó, da Rafaela. Acontece bastante também do artigo não ser original, já ter sido publicado em outro congresso, né? Então, deixa eu só chamar a atenção para uma coisa. O artigo de evento, congresso, simpósio, seminário, ele é considerado produto em processo, tá? Então, não é um pecado, não é um desvio de conduta. Por exemplo, você apresentou um artigo, um exemplo, no Enangrade agora 2025, levou lá algumas críticas, sugestões, tal, não sei o que, papá, melhorou o artigo e aí vai e apresenta o mesmo artigo ano que vem no SEMEAD, por exemplo. Isso não é um problema, porque a gente entende que é um artigo, é um produto em processo, tá? Não tem desvio de conduta nem nada errado. O que é muito mal visto é você pegar o mesmo artigo e submeter para 2, 3 eventos e tal.
E tanto é que para quem já é professor, pesquisador, o evento não conta nada, né? Então é só gasto de dinheiro se for pensar em não vai contribuir para o teu currículo em nada como pesquisador. Então, agora, se tivesse ideia de melhoria do artigo para fins de lá na ponta mandar para a revista, isso não é um problema. Quer dizer, você pode ter o mesmo artigo, é óbvio que vai ter em versões melhoradas, né? Quer dizer, eu apresentei uma versão agora, uma versão ano que vem melhor do que a de hoje, né? E assim vai. Quer dizer, até que você fala, puta, agora está no ponto de eu mandar para a revista, tá? Então, o mesmo, eu não sei, antigamente, parece que antigamente isso era mais comum, de mandar o mesmo artigo para dois, três congressos. Às vezes até com o título igual, quer dizer, então é só chamar a atenção que isso não é desvio de conduta, não é erro, né? É porque a gente entende que é um produto em processo. Agora, o que é um desvio de conduta grave é você pegar o mesmo artigo, submeter para duas, três revistas e falar É, assim: eu sou espertinho, mandei para duas ao mesmo tempo, quem aprovar primeiro eu tiro da outra, tá? Então, isso é um desvio de conduta grave, e você vai ficar famoso por motivo ruim, né? Então, só ficar esperto. Agora, por quê, né? Porque revista a gente considera como um produto acabado. Quer dizer, depois que publicou em revista, não mexe mais, né? Tá? Isso aí. obrigada, Pedro. Então, Bom, aqui também nós temos aí alguns critérios, né, que é basicamente o mesmo lá que está na página da RAEP, tem algumas coisas aí que a gente acrescentou, mas esses são os pontos, né, que um avaliador ou avaliadora tem que tem que levar em conta, né? A estrutura, e esse talvez é um problema assim, na área de administração, porque nós temos uma estrutura de artigo, a área de história tem outra estrutura, a área da saúde tem outra estrutura, então, e a área de gestão, ela é uma área das mais acessíveis, né? Nós recebemos muitos papers, por exemplo, da enfermagem, do direito, a gente recebe muito paper de outras áreas, né? E só que não há uma adequação à estrutura esperada da área de administração. Ah, isso é positivismo, isso é tal, isso é muito rígido. Mas acontece que quem lê os nossos artigos, né, geralmente são as pessoas da nossa área, são estudantes, colegas, e que vão também preparar os seus artigos. E a gente, ninguém ensina o outro a fazer artigo, né? A gente aprende artigo vendo o que está publicado e vendo a lógica daquela publicação, e o nosso sistema de aprendizagem vai pela redundância, a gente vai assimilando, né, esse modo de escrever. Então, esse manuscrito, essa estrutura, né, ela tem que ser observada, a contextualização, né? Às vezes chega o artigo, já começa, o objetivo é esse, já parte, né, para... Não, tem que contextualizar. Uma questão muito importante, que é a questão de procedimentos metodológicos, né? Ela tem que ser coerente, tem que ter um detalhamento, porque o objetivo dessa sessão é que esse estudo possa ser replicado em algum momento, né? Então, tem algumas áreas que não existe essa seção de metodologia. Tem muitas áreas que não tem, né? Que já na introdução ali já falava, vamos fazer isso desse jeito e pronto, mas não tem uma seção como nós temos e outras áreas também têm. Mas eu acho que isso é bacana porque é ela que vai permitir que as pessoas, né, vão reaplicar os estudos, né? E uma parte assim também muito importante, né, que nós, enquanto avaliadores, devemos ter um foco é na discussão dos resultados, porque ali, nesse diálogo da literatura, nessas articulações, é que a gente vai ver, né, os avanços, ver as limitações, ver, né, o que nós, as teorizações que nós vamos tirar desse trabalho. Então, esses pontos são importantes e serviria assim, de um guia para a gente poder avaliar os artigos. Lido? opa. E isso que você estava comentando é bem interessante, né? Porque às vezes a gente pega o artigo de outras áreas, você fala, pô, o cara fez um artigo uma baita revista importante de alto impacto, 3 páginas, né? Você fala, caramba, 3 páginas, 4 páginas, né?
E a nossa área geralmente é de 16 para mais, né? O pessoal tem lá 8.000 caracteres, 10.000 caracteres, né? E mas acho que o foco de quem está aqui é área de administração, contabilidade, né? Então, em geral, a gente vai estar falando de artigo de 8.000 caracteres, né? E agora só para comentando um aprendizado meu aí do começo do ano, né? Eu fui submeter um projeto para o CNPq e agora mudou a plataforma, então assim, cada sessão tem 4.000 caracteres, né? Então, você fala, pô, aqueles projetos de 100 páginas, quer dizer, como é que o cara reduz para, sei lá, 8 sessões de 4.000 caracteres, né? Eu sofri bastante para poder encaixar no formato e tal, e o aprendizado, qual que foi? Que isso me obrigou a descartar o que não era tão importante. Eu acho que no final das contas ficou o que interessava de verdade, né? E hoje em dia eu tenho falado bastante para os alunos meus, eu falo assim, ó, escreve o que você tem que escrever, depois joga fora 30%, né? Porque o que não ajuda atrapalha, né? Então, acho que é uma lição para a gente como autor, né? Não tanto como avaliador, mas essa história da gente entender que área que a gente está é importante, né? A outra coisa que eu fiquei pensando enquanto a Cíntia estava falando, é que assim, com essa história da ciência aberta, né? Então, você fala, pô, mas como é que eu vou disponibilizar? Um exemplo, se for artigo quantitativo, às vezes o cara tem lá um script, tem o conjunto de dados, né? O dataset, né? E você fala, se eu disponibilizar isso em algum, sei lá, um OneDrive, alguma coisa assim, vai ficar identificado, quer dizer, o cara vai saber que sou eu que sou o dono do artigo e tal. Então, assim, tem algumas situações que não é só o artigo que a gente vai submeter, né? Vai ter outros materiais complementares e tal. Então, acho que toda essa discussão de como que o autor, o editor, a revista operacionaliza o acesso a esses dados, né? Pensando mais em ciência aberta, né? Então, acho que é uma coisa importante também. Quando a gente fala assim, putz, e material de pesquisa qualitativa, né? Que você fala, pô, às vezes eu tive autorização para divulgar o resultado após análise, né? Mas não tive autorização para divulgar, por exemplo, a transcrição da entrevista, né? Então, acho que tem assuntos aí que de revista para revista muda, né? Mas a gente, como autor, tem que tomar cuidado com a curadoria dos dados, né? Dos dados brutos, principalmente, né? Mas é isso. Aqui a gente está caminhando para a finalização, então aqui é algumas questões, né? Eu já tinha falado um pouquinho, mas a gente considera que são importantes, né? Grosserias, né? Apresentar juízo de valor, palavras assim grosseiras, ponto de exclamação, ponto de interrogação, agora tem, né, esse monte de figurinha aí. Então, assim, ter cuidado com a linguagem, ter cuidado com a avaliação incoerente, demorar no retorno da avaliação também, e um ponto, assim, que é a terceirização da avaliação, né? Eu não conheço ninguém que fez isso, mas às vezes você ouve histórias, o fulano, o professor tal, né, pede para os alunos orientandos fazer, mas coloca o nome dele. Pra falar a verdade, eu não conheço ninguém, nem sei se existe mesmo. Mas a avaliação, a gente tem que considerar isso como uma coisa tão importante, uma responsabilidade tremenda, porque nós estamos falando de pesquisa científica. Nós estamos validando ou rejeitando uma comunicação científica. Então, isso é uma responsabilidade muito grande para a gente terceirizar. É como nós também não vamos colocar nosso nome em um artigo que a gente não participou, porque vejam a responsabilidade, né? Alguém faz um artigo, eu vou pôr seu nome, né? Então põe meu nome aí. E depois volta esse artigo, não passou no comitê de ética, teve esse problema, e seu nome está lá. Então, é a mesma coisa, é a terceirização da avaliação. Quer falar alguma Só coisa, para Vitor? só para complementar isso, professora, a gente tem visto também algumas movimentações mais globais de alguns journals especificarem o que cada autor fez no É. trabalho, né? Uhum. Então, esse autor foi responsável por construir isso, contribuiu assim. Então, isso vai começar talvez, essas discussões também no Brasil sobre isso, né? Então, super importante essa sua colocação. E O, outros aspectos, né, que o avaliador tem que considerar, tanto
para ele, né, o aspecto ético da avaliação, mas também é uma pesquisa que teve como participação seres humanos, ou mesmo uma pesquisa, né, na nossa área dificilmente vai ter, mas que considerou, mas agora tem animais e organizações, não importa. Então, essa pesquisa, ela está de acordo com os padrões éticos? E porque os autores agora nós temos que colocar, né? Então, essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética. Olha, seja difícil ou não trabalhar com o comitê de ética, né? Claro que a gente tem que seguir ali o tempo, tudo, mas é necessário, é importante, é um respeito, né, com o participante, né? Quem não se coloca no lugar do participante, talvez não entenda a importância de passar pelo comitê de ética. Então, quando nós estamos avaliando, é uma pesquisa que teria que passar no comitê de ética, é uma sugestão ali, olha, né, você não precisa rejeitar por isso, mas é uma sugestão ali para você colocar, olha, coloque o código de aprovação, tal, tal, né? Que isso é importante. É plágio, né? Não temos como detectar o plágio só de olhar, né? Mas a gente consegue, se é um assunto que a gente conhece muito, a gente consegue ali identificar alguns de plágio, mas geralmente os periódicos passam antes, né? Uma pergunta que vocês fizeram, acho que o Gelson, né? O uso de ferramentas de IA. Particularmente, eu acho não utilizar. A melhor saída é não utilizar, né? Tem várias posições referentes à ferramenta de IA na produção acadêmica. Algumas coisas eu acho que são sensíveis, por exemplo, corrigir um texto, né? Dependendo ali do prompt que você colocar, tudo bem. Mas, de modo geral, ainda a gente não está preparado para isso. Então, tem muitas publicações, né, falando sobre essa questão. E a principal questão é que quando você coloca na IA o texto para ser avaliado, primeiro porque ela não vai saber avaliar o texto como você, né? Quer dizer, se o autor coloca, a limitação desse artigo é essa, ele vai apontar isso como uma limitação, então, né, não é uma avaliação. Mas tem o problema aí que esse artigo que você coloca lá, você está violando, né, várias regras, né, de confidencialidade, direito de propriedade, privacidade. A tecnologia pode trazer conclusões incorretas, incompletas, tendenciosas. Então, assim, no meu ponto de vista, é algo que não se deve usar de maneira alguma. Bido? A tentar colaborar aí, né? O... Bom, a inteligência artificial tá pegando fogo de dezembro de 22 para cá, né? E eu acho que eu tô indo no contrassenso, talvez, né? E você falou, pô, o que que é contrassenso, né? Na última década, o maior volume de livro que eu comprei era tudo em versão eletrônica, Kindle, né? E o que eu comecei a perceber, não sei se é porque eu tô ficando velho, mas assim, livro metodológico, livro mais complicado, lendo em Kindle, sei lá, eu pego, sei lá, 30% aí do conteúdo de verdade e é chato para você achar o que você quer. Às vezes o Ctrl F lá no PDF ajuda e tal, mas para você entender em profundidade, pelo menos para mim, né? Eu voltei a comprar livro em papel, então quer dizer, já faz uns 2 anos aí que livro, quando é livro que eu sei que o conteúdo é difícil de entender, eu voltei para o papel. E às vezes eu compro os dois, o papel e Kindle, porque a versão eletrônica tem a vantagem de você fazer lá a busca, né, localização, mas para entender, pô, eu ainda continuo em livro, né, buscando em papel e tal. Né? Você fala, bom, beleza, mas por que que você está falando isso? Eu falo, pô, se eu estou falando isso, uma coisa que não é nem inteligência artificial, né? Estou falando a versão eletrônica versus versão em papel. Agora, o que acontece? Vindo agora para a modernidade, né, de usar a inteligência artificial. Eu acho que se a gente começar a terceirizar a parte intelectual do nosso trabalho, a gente não vai aprender as coisas. Então, assim, eu tenho sentido vai, mas assim, eu vejo alguns alunos que você vê que o cara é inteligente para burro, o cara é inteligente, mas você tá vendo que tá patinando, não tá aprendendo, não tá indo para frente, não tá progredindo. Você fala, pô, mas por que que você não tá aprendendo essas coisas? Ah, não, que tem uma inteligência artificial assim, assado, assim, assado. Fala, porra, o cara tá olhando um monte de produto, como a gente escolhe um carro, uma roupa, uma camisa, uma calça,
e está encantado com a ferramenta, mas o cérebro dele continua lá atrás, quer dizer, Eu falo, qual a última vez que você pegou um artigo, um livro, leu de cabo a rabo e não entendeu metade, leu de novo, não entendeu, leu de novo, quer dizer, quantas vezes... Às vezes eu falo que eu pego um livro, releio ele três, quatro vezes, o pessoal fala, mentira. Eu falo, não, eu sou burro pra cacete, só que eu sou esforçado, quer dizer, eu leio três vezes para entender, né? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento agora de transição que a gente ainda está encantado com a ferramenta. Quer dizer, eu acho que é óbvio que eu uso, vou usar, continuar usando a inteligência artificial. Mas agora, usar para quê, né? Então, assim, essa parte intelectual eu não vou terceirizar para ela de jeito nenhum, porque eu quero continuar sendo um cara que aprende, que eu acho que o grande parte legal da nossa profissão é Uhum. essa, quer dizer, é continuar aprendendo, né? E você vai terceirizar essa parte nobre. Então, eu recomendo muito o uso da inteligência artificial, às vezes às vezes um cara de bate-papo mesmo, né? Ah, vamos fazer um brainstorming, uma exploratória, para ter ideia e tal. E, e um projeto de pesquisa aí que eu estou tocando, eu separei isso em dois tipos de uso, né? Um que é o uso automatizado, né? Então, assim, eu quero traduzir um texto lá de português para inglês. Tudo bem, mete lá na inteligência artificial, traduz e tal, e não vou aprender nada com isso, mas é uma coisa operacional, quer dizer, não vou ficar questionando ética e nem nada a respeito disso. Mas é óbvio que na hora que você joga para uma inteligência artificial que está aberta, aí um chat GPT da vida, isso vai para o mundo, né? Então, pode ser que o teu texto algum outro cara capture, sei lá, não sei o que vai acontecer com isso. Então, já vai uma sugestão. Quer dizer, se você tem ideia de usar inteligência artificial para fins de pesquisa ou de discussão de amiguinho, talvez usar uma plataforma fechada, que, sei lá, acho que tem o Llama, né, que é... Escreve certo? Não. É com dois L. É Lama. Escreve Lama, mas se lê Llama. Do Meta, né, que é assim, você baixa o software para o teu computador e usa a inteligência artificial no teu computador, né? E deve ter outras aí, dependendo da potência do teu computador. Quer dizer, você tem um amiguinho de inteligência artificial que não está conectado com a internet, né? Então, é uma opção menos ruim. A Marcela deu uma dica também aqui que tem a opção já de não compartilhar, tá? Beleza. Agora, acho que vindo para o tema, né, que é para avaliação e dar parecer. Aqui eu nunca usei inteligência artificial para dar parecer nenhum. Quer dizer, se o editor me convidou, ele está querendo o cérebro do Bida, ele não está querendo um chat GPT da vida. Se ele quisesse um chat GPT da vida, ele que mandasse para o chat Obrigada. GPT. Então acho que assim, pode ter certeza que assim, toda vez que alguém receber alguma sugestão minha, algum parecer, é o Bido que está falando, não é a GPT e nem nada. Se acaso naquele parecer, eu falar, putz, né, que seria interessante eu bater um papo com meu amiguinho de inteligência artificial. Provavelmente o que que eu vou fazer? Eu vou dar o meu parecer inteiro e lá no final eu vou abrir uma observação. Ó, eu fiz uma brincadeira aqui com o GPT e surgiu umas coisas novas aqui. Vê se isso aqui é útil para alguma coisa. Mas você vê, eu vou separar muito claramente o que que é duvido e o que que é coisa que eu estou especulando, né? Então, eu acho que esse é um jeito honesto de usar a inteligência artificial, mas assim, para quem, eu não sei, aqui a gente está com mais de 60 pessoas aqui, eu não sei quantos aqui que estão, que tá em formação assim de mestrando, doutorando, e tal. Então, assim, na fase que vocês estão, quem for mestrando, doutorando, a sugestão é não usa para nada, tá? Acho que esse é o pronto. Por quê? Porque vocês estão em formação, então quer dizer, pô, vocês têm que ler o mesmo artigo duas, três vezes, fala, pô, eu sou burro, eu não entendo esse negócio. É esse sentimento que dá. Você pega o artigo do cara, você fala, pô, eu não tô entendendo que esse cara tá em português e eu não entendo o que esse cara tá dizendo. Então é um sinal de que a gente tem que estudar mais. Assim, já aconteceu comigo e ainda acontece, de às vezes eu falo assim, pô, o cara tá usando um método que eu entendo, só que ele tá usando de um jeito que eu não tô entendendo que diacho que ele fez aqui, quer dizer, tá complicado. Então, às vezes eu tenho que estudar para poder entender o que o autor fez, né? E eu acabo aprendendo, é óbvio, né? Agora, se você terceiriza a parte nobre do nosso trabalho, que é o pensar, é, sei lá, o que que você está fazendo aqui, né? Quer dizer, para que que eu preciso de mestre e doutor, né? Então, acho que é um pouco isso, né? Então, eu não sei se é a resposta que vocês queriam ouvir, né? Meio que desanimado o uso, mas eu acho que assim, o que for serviço automatizado, essa história de tradução, de gerar alguma coisa que não tem grande valor, eu recomendo usar a inteligência artificial. Agora que a parte nobre
do teu cérebro, se você começar a terceirizar, você vai começar a ficar meio burro, né? Então acho que é por aí a conversa. É isso. Então, né? o que que eu acho? Que tudo que nós falamos aqui sobre fazer um parecer construtivo, a ferramenta de IA não ajuda. Isso que eu acho. Não. Tudo que nós falamos, ó, faça isso, vê isso, tem nada. E quanto ainda às boas práticas, aspectos éticos, muitos journals, eles estão reclamando das avaliações feitas por IA, não, estão rejeitando as avaliações por IA, porque é possível detectar, porque né, a gente vê como assim, é muito simplista, né, uma avaliação por IA. É, e também um outro aspecto é a linguagem, uma linguagem inclusiva, né, em termos de atender aí o que preconiza a APA mais particularmente, né, que ela tem todo um manual, né, sobre falar alguns termos. Por exemplo, alguém que você vai fazer uma pesquisa e você coloca lá no seu o perfil de entrevistado, tem 8 mulheres e 3 homens. Explique então por que eu estou falando enquanto autora, né? Explique então por que só tem 3 mulheres e né, essa diferença, porque esse material da APA ele é muito amplo, né? E o avaliador tem que reconhecer isso também. Se você vai avaliar uma pesquisa, o perfil dos entrevistados são 10 mulheres brancas. Peraí, por que não tem nenhuma negra? Porque não existia? Então o paper, então coloca aí, olha, procurou participantes, né, de outra classe social, de outra etnia, tudo, e não encontrou. Isso é comum. Eu já orientei uma pesquisa aqui no Ministério, que a aluna fez no Ministério Público aqui, tem acho que 50, 60 pessoas, e não tinha nenhuma pessoa, e não tem nenhuma pessoa negra. Então, ela justifica isso lá, porque a gente, na verdade, tem que considerar essa diversidade, porque senão a pesquisa fica capenga. E esse fato de não ter nenhuma pessoa lá, isso é um achado e é uma coisa para chamar a atenção, né? Sim, eu Bom, lembrei de uma coisa. hum, Essa semana aí circulou no LinkedIn, eu não sei se vocês viram, né? Depois eu recupero aqui o link. É um artigo que fizeram, são brasileiros que fizeram um artigo de revisão, usando uma inteligência artificial. Então imagina assim, o cara pegou, fez um artigo inteiro usando inteligência artificial, não tem ser humano ali escrevendo, né? Gerou o artigo. E aí ele mandou para alguns pesquisadores, para os pesquisadores avaliarem a qualidade do que foi gerado, né? E falaram, ó, aqui a impressão que dá é que quem fez esse artigo é aluno de doutorado ou algum cara de pós-doc, quer dizer, tem uma qualidade muito boa, né? Então, o que que os autores estavam comentando? Bom, se hoje em dia com a inteligência artificial que a gente tem, inclusive eles comentam que não usaram nem a melhor inteligência e nem o melhor computador, quer dizer, era o que eles tinham. Então, se usar o top do top, provavelmente a gente já vai conseguir ter artigo de revisão automatizado. Então, quer dizer, não precisa de um ser humaninho ali para fazer nada. Quer dizer, você fala, eu quero fazer uma pesquisa sobre, sei lá, aprendizagem ou coisa do tipo, você joga o tema que você quer e ele já gera um artigo de review, né? Então, acho que assim, no próximo ano aí, ou eu não sei se ano ou semestre, né? Então, acho que a gente vai ter algumas coisas aí que na nossa área vai mudar, não, acho que em geral vai mudar muito. Então, você fala assim, como é que faz? Talvez a gente deixe de acertar artigo de revisão para publicar, porque ele vira um botão lá no Web of Science, por exemplo. Você fala assim, eu quero que você busque tal assunto. Você clica no botão e gera um artigo de review, né? Então, de certa forma, essa comparação que eu vou falar, muita gente já tem feito, né? É como se fosse assim, a gente antigamente fazia conta à mão, vamos fazer com calculadora, depois uhum, muda para Excel, depois muda para software mais sofisticado e tal. Então, eu não vou ficar mais discutindo como é que faz a continha de multiplicação e divisão, quer dizer, eu vou pegar o resultado e discutir. Então, a mesma coisa, talvez nos próximos anos, artigo de revisão vire uma coisa que é automatizada. uhum, Então, a gente começa a usar o nosso cérebro para uma etapa posterior da pesquisa, né? Então, é uma discussão que está aberta ainda, não tem resposta para isso, né? Então, por enquanto, o que a gente tem, e o que eu recomendo, se você deu ok que você vai fazer uma avaliação, use o seu cérebro, né? Acho que é isso. exato. Bom, e por fim, né, sempre a gente, às vezes, enquanto editor, se depara com isso, né? Os comentários são positivos, né? E a recomendação é rejeitar. Ou então, até mesmo o contrário, né? Os comentários são
negativos e a recomendação é aceitar. Então, isso acaba criando um problema para o editor, né? Ai, gente. Ai, ai. Pessoal, estão vendo a apresentação? Sim, Sim. ainda está normal. Dando É que outros aspectos, né? chegou uma. Então, assim, desculpa. Então, assim, por fim, é essa questão, né, de colocar, às vezes, o editor numa posição difícil, né, se realmente se os comentários positivos levariam a uma recomendação ou de aceitação ou de revisões menores, maiores, tudo, e um parecer que tem muitos pontos negativos que levaria a uma recomendação de rejeição ou de submissão, né, submeter novamente, etc. E por fim, a gente deixa aí algumas, né, sugestões para vocês de cursos, né, sobre a qualificação e de editoria. Essas são as referências que a gente utilizou, que eu deixo aí também. E, e é só, pessoal. Assim, de minha parte, né, só não sei se o Bito quer falar mais alguma coisa. É, bom, a gente está chegando no final aí, né? Assim, esse tema de avaliação, em geral, a gente, nos programas que eu conheço, pelo menos de pós-graduação, não tem alguma disciplina voltada para avaliação de artigo, né? A gente tem disciplina, método de pesquisa quantitativo, método de pesquisa qualitativo. No Mackenzie, a gente agora criou uma disciplina que é revisão sistemática. Então, agora, como dá parecer, é uma discussão que sempre surge, porque, assim, você fala, para que serve um curso de mestrado e doutorado, né? Então, em parte, o que eu costumo dizer, em parte, ou talvez a parte mais importante, é para mudar a pessoa. Quer dizer, você tem que entrar no mestrado e sair outro, né? Você tem que entrar no doutorado e sair um pouco diferente também. Eu acho que a gente muda mais no mestrado do que no doutorado, né? E às vezes o pessoal cita a CAPES, né? Que é de formação de pessoal, né? A sigla da CAPES, né? Não é. Então você fala, bom, o que está por trás? A gente ficou aqui uma hora falando desse assunto, né? Eu falo, porra, o básico, né? Porra, ter respeito, né? Então. Alguém fez aquele artigo, você vai dar um parecer. A Cíntia falou, pô, quem está do lado de lá, eu não sei quem é, mas pode ser um aluno de mestrado, pode ser até iniciação científica, o TCC de graduação, pode ser um professor mais qualificado. Quer dizer, às vezes a qualidade é, pode não refletir quem está por trás. Quer dizer, pode ser um artigo muito bom do aluno novo, pode ser um artigo muito ruim de um professor mais velho. Mas se você responde sempre com respeito e sempre tentando animar o cara a melhorar, você está dando um parecer útil. Acho que esse é o ponto, né? Então, a gente falou um pouquinho de inteligência artificial aí, quer dizer, o GPT, ele está famoso porque ele fica sempre elogiando a gente, né? Nossa, que ideia maravilhosa, que não sei o que e tal, né? Tanto é que falaram que a versão 5 tiraram um pouco disso, né? De não ficar enchendo tanto a nossa bola. Então, acho que o avaliador não é isso, quer dizer, você não precisa ficar puxando o saco do avaliador, não precisa mentir, dizer que uma coisa que tá ruim, dizer que tá boa. Mas assim, eu acho que é difícil o cara escrever 15, 16 páginas e não ter nada de legal para assinar lá, né? Então acho que sempre tem alguns pontos positivos, sempre vai ter alguns pontos negativos, né? E lembrar, você está avaliando o artigo, não está avaliando o autor. Então, às vezes eu vejo parecer assim, esse autor aqui não sabe escrever, esse autor aqui não sei o que lá, esse autor é machista. É, a Cintia falou disso, né? Quer dizer, não vamos pegar no pé do autor, quer dizer, foca E a mesma coisa, eu acho que quando a gente vai dar parecer em banca, quer dizer, pô, você vai participar de banca de mestrado, doutorado, às vezes eu brinco com a turma, falo, putz, né, quem é ao aluno, eu falo assim, ó, você vai ficar nervoso, às vezes, com o parecer que vão te dar. De novo, por quê? Porque é teu bebê ali que está sendo criticado. Mas lembra, quer dizer, a crítica é em cima de um produto que não está acabado. Quer dizer, mesmo uma tese defendida, eu falo para a turma, pô, a tese defendida é o melhor que você conseguiu fazer naquele prazo que você teve. Quer dizer, não quer dizer que está ótimo, está perfeito, está acabado. E outra, a nossa esperança como professor é que você vai continuar trabalhando.
Então, se você vai continuar trabalhando, aquela tese foi o melhor produto naquela época, mas você vai continuar trabalhando, você vai continuar aprendendo, você vai começar a fazer coisas melhores, né? Então, eu acho que quando a gente leva a crítica, é normal ficar. Eu usei a palavra de emputecido e tal, porque a gente fica. Mas lembrar, quer dizer, é o melhor que eu pude fazer com o prazo que eu tinha e vou pegar aquilo e vou melhorar e vamos para frente. Então, acho que tem os dois lados, né? Manter o respeito como avaliador e quando você responder o avaliador, manter o respeito também como autor, quer dizer, porque em algum momento você vai escrever uma cartinha para o editor ou para o avaliador, também mantenha o respeito, né? Porque se você arrumar briga com o avaliador e com o editor, é caminho para reprovação, né? Então, acho que é isso. A Cíntia? Bom, pessoal, o foco assim que né, eu acho que eu e o Bito mais queria trazer para vocês é em relação à responsabilidade, né? Então, a avaliação de periódicos, de eventos, avaliação de manuscritos, é uma questão muito séria, de muita responsabilidade. É uma atividade que nós gostamos muito, né? Fazemos muito, mas com responsabilidade, né? Não é uma aventura, tem que ser visto como uma responsabilidade. Todos esses aspectos aqui que nós abordamos são importantes, né? A gente tem que levar em consideração. E então essa questão da responsabilidade e de ser construtivo, né? Todo parecer tem que ser construtivo, porque a nossa responsabilidade é também com o aprimoramento da ciência, né? Aprimoramento daquela publicação que, né, vai ser disponibilizada para o público acadêmico e não acadêmico também. Tá? Então é isso, eu agradeço muito aí por essa oportunidade. Tem 10 minutinhos aí, se alguém quiser comentar alguma coisa. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aqui no chat, a gente aproveita, responde, né? Só reforçar então a lista de presença já está aí no chat para vocês preencherem. Quem preencher a lista de presença, além de garantir o certificado de participação, a gente vai compartilhar também os slides, tá? E a gravação dessa capacitação vai ficar no YouTube da Angrade, tá bom? Então, se puderem preencher aí o Forms, vocês vão garantir aí a lista de presença, tá bom? E quem quiser ser avaliadora ou avaliador da RAEP, é só mandar um e-mail para a gente inclui na base, vai ser um prazer. Reforçando, então, o que os professores falaram, né? Acho que vocês vão poder reassistir, reorganizar aí a vida de vocês, mas eu gravei três coisas importantes aqui, eu anotei, né? A primeira delas, ética e respeito nunca é demais, o nosso mundo acadêmico é um ovo. A gente se conhece muito bem, a gente sempre vai conhecer alguém que conhece alguém, né? Então, assim, fiquem muito atentos a isso, especialmente os alunos mais novos que estão entrando agora nesse mundo, é muito pequeno, tá? Então, uma atividade que você acha que vai ter um ganho individual sem pensar no próximo, depois pode virar uma bola de neve. Então, muito cuidado com isso, né? O segundo ponto é sobre a IA, né? Bom, como todo professor, os professores que estão aqui e os futuros professores, na hora que chega um texto de IA para a gente, seja onde for, a gente bate o olho na hora, a gente sabe que é IA. Só para alertá-los que isso não tem volta, tá? Então, assim, eu recebo muito trabalho de aluno, sistematicamente. Na hora que eu bato o olho na atividade, eu já sei se tem IA ou não. Então, assim, não subestimem o nível de análise dos professores, tá? E por fim, né, o último recado, eu acho que a Cintia reforçou muito isso, é super importante. Se você quer ser um pesquisador, você precisa contribuir e construir, não só com os trabalhos que você está avaliando, com os trabalhos que você vai produzir, né? Uma revisão não é um ataque, não é uma concorrência crítica que você tem que destruir para o seu ser publicado, né? Então, você está ajudando a pessoa a melhorar o trabalho dela. Você está vendo coisas que ela não conseguiu ver. Porque a gente sabe que quando a gente está nesse mundo acadêmico, produzindo uma pesquisa, ou focado na nossa tese, ou na nossa dissertação, a gente fica muito focado. E a gente acaba não olhando outras coisas em volta. Então, eu acho que esses três pontos, assim, foram os pontos bem, bem importantes que eu pude captar, né, e reforçar aqui para vocês. Muito obrigado, professores. Muito obrigado a todo o público aí que está participando. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma questão? Aqui Olha, apareceu uma. ah, eu Aqui apareceu uma no chat da Clênia. Devo fazer avaliações com níveis ou exigências diferentes, na Ampad, na Angrade e tal.
Então, em geral, quando eu vou dar a resposta por mim, né? Assim, em geral, quando eu avalio, não interessa se é revista, se é congresso, o que eu olho é o artigo em si, né? Então, eu tento sempre ser o mais completo possível, né? Tá? A única coisa que eu analiso é aquela diferença, se é congresso, é o passa ou não passa, quer dizer, se eu reprovar, o cara não vai apresentar. E se for revista, eu ainda tenho a chance de dar o major review ou minor review, a única diferença. Agora, eu não faço distinção de nada desse tipo, né? Era a única pergunta do chat aqui que eu vi. Mais alguém? Oi, vocês me ouvem? Sim. Ah, Sim. tá. Eu fiz uma pergunta no chat. Na verdade, primeiro agradecer o conhecimento, né, dos professores. A professora Cintia é minha professora desde a graduação, né? Então, realmente é um privilégio estar participando de atividades como essa. A minha dúvida, na verdade, é o seguinte: quando eu termino um trabalho de avaliação, né, de um parecer de um evento, por exemplo, eu tento depois colocar isso no meu Lattes de uma maneira que não identifique, obviamente, os autores, até porque a partir do momento que você emite um parecer, pode ser que depois você nem tenha mais acesso ao trabalho, né? A certificação ela vem só contando ali a quantidade de trabalhos avaliados e posteriormente talvez você nunca mais tenha acesso, né, ao conteúdo, enfim, ao nome. Mas eu gostaria de saber exatamente onde, assim, no Lattes, eu posso colocar isso, essa atividade. Eu sei que para a revista tem um campo específico, a revista te fornece o ISSN, mas para trabalho de parecer em eventos, eu não sei como colocar isso, sabe? Eu ainda, eu já vasculhei o Lattes aqui de alguma maneira, e todas as vezes que eu vou colocar como produção técnica, ele me pede o nome do trabalho. Então, vai ferir essa questão da ética que o professor explicou, né? E aí eu fico nesse impasse. Então, eu tento colocar um comentário, né, como informações complementares, que eu participei como parecerista daquele evento, mas não sei se tem um campo, se o Lattes já está atualizado para isso, enfim. E aí, como foi algo que a gente levantou aqui, se algum dos colegas souberem e já fazem isso no seu Lattes, gostaria de entender como proceder. Eu coloquei no chat aqui a forma que eu uso no meu Lattes, né? Trabalho técnico, eu só coloco assim, por exemplo, aqui o que está aqui, né? Avaliei um artigo, BBR, Brazilian Business Review, coloco ESSN em 2025. Só isso. Aí tem lá, por exemplo, SEMEAD, por exemplo. Ó. Avaliei um artigo, aí 28º Seminário de Administração, SEMEAD 2025. Só isso. Não, não coloco mais nada. É trabalho técnico. Parecer. Entendi. Seria dentro de parecer técnico, né? É isso. E agora Trabalho. outra coisa, conforme vocês forem progredindo como avaliador, algumas revistas têm lá, tá na base do o Web of Science, ou Scopus, e tem lá um indicador de quantidade de avaliação que você fez por ano, né? Inclusive a revista pergunta, você quer ganhar reconhecimento pela avaliação, né? Aí você fala, eu quero sim. Então aí vai estar no teu perfil. Eu estou abrindo aqui o meu aqui, só para... no Web of Science. Então ele vai criando lá um histograma de quantidade. Eu botei aqui no chat, depois quem quiser dar uma olhada no meu perfil lá como exemplo, tem lá uns grafiquinhos assim, no ano de 2000 e tanto ele avaliou 6 artigos, 10 artigos, 20 artigos. Então, é, para obter certificado de participação, como devemos proceder? Não, em geral, quando você faz uma avaliação, você ganha algum certificado ou até um e-mail de agradecimento, né? Isso já é o comprovante necessário, né? Acho que ele deve estar perguntando aqui do evento aqui, né, Davi? O evento acho que também É só recebe, né? preencher o link, tá? É só preencher esse link aqui e com seu e-mail, seu nome, sua instituição. Do evento de agora. Ah, É entendi. de agora. É só preencher aí que a gente vai depois gerar, tá bom? É, entendi. Que o Jairo queria fazer uma pergunta. Rapidinho, é só
Bom dia novamente aí para todo mundo. Obrigado, professor Diógenes. Obrigado, professora Cíntia, pelo compartilhamento aí das informações. Muito útil. É só para tentar ajudar a Érica aí, tá? A Érica, a gente colocou aqui que tu entra em produção, em trabalho, produções, né? No Lattes, o título, a aba é produções e trabalho técnico, e lá você coloca o link da revista, apenas o link, né, o site da revista, e lá embaixo você coloca avaliação de artigo para a revista tal, que você já informou lá em cima, código tal. Todo artigo tem um código. E trabalhos em eventos normalmente tem um ID, né? Então você informa o ID, não tem que citar autor, não tem que citar título, absolutamente nada. Ou você lança o código para artigos, ou você lança o ID para trabalhos completos ou resumos expandidos, enfim, submetidos ao evento científico. E fica lá registradinho lá que você fez a avaliação, tá bom? É isso. Obrigado, gente. Legal. É só um complemento aí. Eu fazia como o Jairo está falando, mas assim, já faz mais de 10 anos que eu não coloco nada, 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 nem código. Por quê? Vamos por lá, aparece lá, o BID avaliou o artigo EOR 225 do ENAMPAD. E pode ser aprovado ou reprovado, mas em algum momento o autor pode descobrir que o BIDO foi o avaliador, né? Então, assim, de novo, se eu prometi que era confidencialidade e tal, sigilo, não sei o que, papapá, acabou a conversa, quer dizer, não tem de identificação. Agora, por exemplo, por acaso eu estou aí como bolsista de produtividade do CNPq e um item lá, esse parecer técnico ajuda na bolsa, né? Então alguém pode falar, pô, o BIDO está mentindo no Lattes. Então, essa história do Lattes, você pode ser incriminado aí se tiver mentira lá. Então, se alguém vier me questionar, falar, ah, Bido, prova que você fez essas avaliações, eu tenho todos os e-mails de convite, tenho os e-mails de agradecimento, está tudo lá comprovadinho, guardado. Então, esses de evento tal e de revista, eu não deleto do meu computador, está tudo guardado, né? E da CNPq, aqueles que a gente não pode guardar comprovante da avaliação, e se precisar, a gente entra em contato com o CNPq e pede para eles darem lá algum certificado, algum comprovante. Mas assim, o que eu recomendo é não colocar no Lattes nem um número, nem um código, porque no futuro alguém pode dizer que você está divulgando. Porque é double blind review, quer dizer, nem o avaliador sabe quem é, nem em nenhum momento, quer dizer, então é só um. Eu não sei se eu estou com muito medo, né? Mas já faz mais de 10 anos que eu não. Inclusive, que eu tinha posto, eu fui retroativo e apaguei tudo também. Então, eu não sei, não interessa saber. Quer dizer, o que interessa é que você saber que você avaliou para aquele evento. Inclusive, quando você pega um certificado do evento, que você atua como um parecerista, hoje em dia acho que eles também não colocam código, eles só colocam assim: muito obrigado por avaliar 2 artigos no evento na Angrade, por exemplo. De certa forma, é essa, preservar, garantir, né, não sei se a palavra é confidencialidade, não é anonimato, né? A Clênia? Ah, só foi uma coisinha, eu achei que ela ia perguntar. Professora, apenas concordei com o senhor. Obrigada. Tá, joia. O Caio? Acho que é isso, pessoal. Sem mais dúvidas. Reforço então os meus agradecimentos aos professores que não estão aqui, a professora Samara, a professora Raíssa, a nossa assistente Vanessa, o professor Emílio da Ampad, que não pôde estar aqui, o professor Sadal também, que não pôde estar aqui, né? Ao Anderson, que nos ajuda também no suporte executivo da Angrade. Agradeço muito aos nossos convidados, a professora Cíntia, o professor Bido, pela essa humildade, né, de servir ao nosso campo da administração. Vocês tornam isso daqui muito mais primoroso. Muito obrigado mesmo. E a todo o público que está aqui, né? Deixa eu só comentar uma coisa, Caio. Que às vezes o pessoal fala essa história de humildade para mim e para Cíntia, né? E acho que tem 2 pontos aí que eu fico triste de ouvir isso, porque assim, fala, porra, aqui, todo mundo que está aqui, ou é ou vai ser professor. Todo mundo. Eles falam, pô, qual é o serviço que a gente faz? É ensinar. Você fala, porra, isso não é humildade, isso é parte do serviço, sabe? Então, acho que assim, quando você tem um professor que fica regulando conhecimento, esse cara já caiu uns 10 pontos na minha conta, sabe? Então, eu falo, pô, esse cara não é professor, ele pode dar outro nome, quer dizer, professor ele não é. Então, assim, eu quando recebo algum elogio por humildade, e a Cíntia também, eu não sei, pelo menos o sentimento que eu fico não é Pode legal. ficar Falo, triste. porra, isso tinha Pode que ficar ser triste. parte da profissão, né, meu? Pode ficar E, triste, professor. Olhem o lápis do professor Bido aqui que ele colocou no chat.
E aí É, depois vocês me dizem se eu tenho ou não razão. Porque Tá. aprender com eles é um privilégio a cada dia. Então, mas é mas eu isso concordo com aí. você, professor. Eu concordo com Vamos você que lá. faz parte da profissão, mas nem todos têm essa visão. E a gente Mas sempre vamos lá. privilegiado por ter vocês. Tá joia. Bom fim de semana para todos e a todas aí. Bom final Cíntia, de um semana, abração. Caio pessoal. também. Obrigado. Obrigada, Bido. Estamos à disposição aí.